Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 177º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 22, livro do profeta Isaías, capítulos 14 a 16 e o livro 2 de João. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Rapidamente, enquanto você prepara aí o seu material, trago aqui uma informação relevante para a sua vida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais. A Bíblia está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se dedicarmos tempo a ela. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos, porque o inimigo da cruz não está para roubar o seu carro, sua cruz, seu apartamento, celular, relógio, roupa. Ele vem para roubar esta semente agora, a leitura da Bíblia e os seus ensinamentos, a fé que você tem e os propósitos que Deus já determinou para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão de sua palavra em nome de Jesus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 22. Cântico de Davi em ação de graças. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade.
Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei e só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os, e como a lama das ruas os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou do meio dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1. O capítulo 2 de 1 de Samuel registra a canção que Ana cantou quando levou seu filho Samuel para servir ao Senhor no tabernáculo. E 2 de Samuel 22 registra o cântico de Davi, depois que o Senhor o ajudou a derrotar os seus inimigos. Versículos 1 e Salmos 18. Como é importante que 2 livros cheios de dramas e derramamento de sangue estejam envolvidos pelo louvor. Por mais escuros que estejam os dias, ou por mais dolorosas que sejam as lembranças, podemos sempre encontrar razões para louvar ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 2 a 51. É provável que o capítulo 22 seja a versão original, mas quando o cântico foi adaptado para a adoração coletiva, Davi escreveu uma nova abertura. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Salmos 18, versículo 1. A palavra hebraica usada aqui para amo significa um amor profundo e fervoroso, não apenas uma emoção passageira. Ela também excluiu, de 2 de Samuel 22, versículo 3, a expressão meu Salvador e me salvas dos violentos. Existem outras diferenças, mas elas não nos impedem de compreender a gloriosa mensagem desse cântico de louvor.
Uma composição escrita para ser usada por muitos sempre parece mais poderosa quando é a expressão sincera da alma do compositor. O caráter eterno de muitos dos salmos de Davi tem a ver com o fato de terem sido, primeiro, expressões pessoais de louvor. Exposição bíblica dos versículos 2 a 20. A imagem de uma rocha nos faz lembrar de força e estabilidade, ou seja, aquilo que é seguro e imutável. Por mais que os inimigos de Davi tenham tentado destruí-lo, ele sempre foi guiado e protegido pelo Senhor. Deus era um escudo em torno dele e um libertador em todos os momentos de perigo. A imagem da rocha dá ao lugar a imagem das torrentes, versículos 4 a 7, e isso leva à imagem vívida da tempestade, versículos 8 a 20. Enquanto estava exilado no deserto, Davi certamente viu muitas chuvas, conforme Salmo 29, que transformaram os leitos secos dos rios em torrentes agitadas. Salmo 126, versículo 4. Não importava qual fosse a época, Davi estava sempre lutando contra as fortes correntezas da oposição de Saul, ondas de morte, torrentes de ímpios, laços do inferno, a terra dos mortos e as armadilhas escondidas da morte tornaram a vida de Davi difícil e perigosa. Mas as imagens de dificuldades e perigos também foram lembretes da grande força e fidelidade do Senhor. Compreendendo o versículo 27, o que devemos fazer quando estamos nos afogando em uma torrente de oposição? Clamar ao Senhor e confiar que Ele nos dará a ajuda de que precisamos. Davi era um homem de oração que dependia do Senhor para obter sabedoria, força e libertação. E o Senhor nunca o desamparou. Porque Deus esperou todos esses anos para libertar Davi e colocá-lo no trono. Vamos lá. Primeiro, o Senhor estava formando para si um líder. E isso só poderia ser feito por meio de provações, lutas e sofrimentos. Mas o Senhor também tinha seu momento determinado, pois, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, conforme Gálatas 4, versículo 4. Na família de Davi, o Messias viria ao mundo. Exposição bíblica dos versículos 21 a 25. Da leitura superficial desses versículos, poderia nos levar a acreditar que Davi estava se vangloriando, mas este não é o caso. Ele estava louvando ao Senhor por ter-lhe permitido viver uma vida irrepreensível em situações perigosas e desconfortáveis. Imagine como seria difícil cumprir a lei do Senhor no deserto da Judeia, enquanto estivesse fugindo para salvar a própria vida. Isso não significa que Davi era perfeito e sempre fez o que é certo. Ele teve seus dias de desespero e até correu para o inimigo em busca de ajuda. Mas foram incidentes em uma vida que, de fato, estava totalmente consagrada a Deus. Compreendendo o versículo 26, Deus é sempre fiel ao seu caráter e à sua aliança. Conhecer o caráter do Senhor é essencial para conhecermos e fazermos a vontade de Deus e agradarmos ao seu coração. Davi sabia qual era a aliança de Deus, por isso entendia o que o Senhor esperava dele. O caráter e a aliança de Deus são os alicerces para as suas promessas. Se ignorarmos seu caráter e sua aliança, nunca conseguiremos reivindicar suas promessas. Compreendendo o versículo 29, a imagem da lâmpada acesa pode se referir à bondade de Deus em manter as pessoas vivas. Conforme Jó 18, versículo 5 e 6, capítulo 21, versículo 17. A vida de Davi estava constantemente em perigo, mas o Senhor o manteve vivo e prometeu tudo aquilo de que ele precisava. Mas uma lâmpada acesa também fala do reinado de um rei. Os homens de Davi tinham medo de que um dia ele fosse morto na batalha e a luz de Israel se apagasse.
Mesmo depois da morte de Davi, o Senhor foi fiel à sua promessa na aliança e manteve acesa a lâmpada de Davi ao preservar sua dinastia. Conforme 1 de Reis, capítulo 11, versículo 36, capítulo 15, versículo 4, 2 de Reis, capítulo 8, versículo 19, 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 7, Salmos 132, versículo 17. Compreendendo o versículo 47, o grito de louvor de Davi: "O Senhor vive!" foi seu testemunho ousado para os subjugados de que seus ídolos mortos não poderia salvá-los ou protegê-los, conforme Salmos 11, versículo 5. Somente o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus vivo e verdadeiro, e as vitórias e a entronização de Davi provaram que o Senhor estava com ele. Davi sempre teve o cuidado de não se exaltar, mas glorificar o nome do Senhor. Ele encerrou seu cântico com um louvor sublime e santo para o Senhor, Deus de Israel. Se exaltarmos o nosso nome ou nossos feitos, estaremos pecando, mas, se o Senhor nos exaltar, poderemos fazer glória ao seu nome. Conforme Josué 3, versículo 7. Compreendendo o versículo 20, Paulo citou o versículo 50 em Romanos 15, versículo 9, como parte do sumário final de sua exortação aos cristãos nas igrejas de Roma, para que recebessem uns aos outros e deixassem de se julgar mutuamente. O apóstolo mostra que Cristo veio para servir a judeus e gentios, e fez isso ao cumprir promessa de Deus para os judeus e morrer por todos, gentios e judeus. Desde o início da nação, quando Deus chamou Abraão e Sara, o Senhor tinha em mente incluir os gentios em seu bondoso plano de salvação. Conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3, Lucas 2, versículos 29 a 32, João 4, versículo 22 e Efésios 2, versículos 11 e 12. Eles sempre fizeram parte do plano de Deus. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 22, com um destaque ao versículo 51. Este salmo mostra o que comovia o coração de Davi: ver Deus nos assuntos da vida. Davi viu o Senhor nos seus momentos felizes e nas tempestades que enfrentou. Ele viu o propósito do Senhor em sua vida e a nação de Israel e se alegrou por fazer parte dele. Mais animado, apesar dos problemas, Davi ainda viu a mão suave de Deus moldando sua vida e cumprindo seus propósitos. Conforme versículo 35. Os problemas aliviados, conforme capítulo 27, versículo 15, deram largueza a Davi, conforme Salmos 4, versículo 1, e o prepararam para dar passos maiores, 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 37, no lugar amplo que Deus havia preparado para ele, conforme versículo 20. Essa pode ser nossa experiência também. De qualquer forma, você pode reconhecer a ação paciente, fiel e gentil de Deus em seu passado. Reflita. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulos 14 a 16. A volta de Israel para a sua terra. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se juntarão os estrangeiros, e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel terá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado, e dominarão os seus opressores. Hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor? Como acabou a tirania? O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria.
Até os ciprestes se alegram por causa de você e os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo o mundo dos mortos se agita por causa de você para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você dizendo: então também você enfraqueceu como nós, e você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo. Mas você é lançado fora da sua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos traspassados à espada e que descem a cova de pedras como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele, por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem. Tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com os seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim será. E como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o plano que foi elaborado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. No ano em que o rei Acás morreu, foi pronunciada esta sentença: não se alegrem todos vocês da Filístia por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão em segurança. Porém farei morrer de fome a sua raiz, ó Filístia, e os seus sobreviventes serão mortos. Uive, ó portão, grite, ó cidade. Todos vocês da Filístia tremam de medo, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Que resposta se dará então aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. Profecia contra Moabe. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite Ar de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Certamente numa noite Kir de Moabe foi arrasada, e ela está destruída.
Sobe-se ao templo e a Dibom, aos lugares altos, para chorar. Por Nebo e por Medeba, Moabe lamenta. Todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco. Nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eliale andam gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os soldados de Moabe clamam. A sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglat-Selísia. Vão chorando pela subida de Luite, e no caminho de Oronaim levantam gritos de desespero, porque as águas de Ninrim desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim e não há mais nada que esteja verde. Por isso, eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros. Porque o pranto se espalha pelo território de Moabe, o seu clamor chega até Eglaim, o clamor chega até Beer-Elim. As águas de Dimom estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimom. Um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. O desespero dos moabitas. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão. Faça com que, em pleno meio-dia, a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas todo esse seu orgulho é vão. Por isso Moabe pranteará por Moabe, todos prantearão. Profundamente abatidos hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir-Aresete, porque os campos de Esbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazer e se perdiam no deserto, ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer pela vinha de Sibma. Eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eliale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares, eu fiz cessar o eia dos pisadores. Por isso, o meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 14. A imagem é de um monarca poderoso cujo orgulho o levou à destruição. Foi isso que aconteceu a Belsazar, quando Dário, o Medo, capturou a Babilônia em 539 a.C., conforme Daniel, capítulo 5. Isaías descreveu a chegada do rei ao Sheol,
o mundo dos mortos, onde sua riqueza, glória e poder se foram. Os reis mortos que já estavam no Sheol se levantaram em homenagem a ele. Isaías 14, versículo 9. Mas tudo não passou de escárnio. A morte é o grande nivelador. Não há reis ou poderosos no mundo dos mortos. Estrela da manhã, filho da alvorada, conforme versículo 12, sugere que essa glória do rei não durou muito. A estrela da manhã brilha, mas logo é engolida pela luz do sol. Compreendendo o versículo 3, neste evento o profeta viu algo muito mais profundo do que a derrota de um império. Na queda do rei da Babilônia, ele viu a derrota de Satanás, o príncipe deste mundo, que tenta instigar e motivar os líderes das nações, conforme João 12, versículo 31, Efésios 2, versículos 1 a 3. Daniel 10, versículo 20, indica que Satanás tem designado príncipes, anjos caídos, às várias nações para que possa influenciar os líderes a agir de forma contrária à vontade de Deus. A exposição bíblica dos versículos 12 a 15, a expressão "ó estrela da manhã, filho da alvorada" está relacionada ao termo Lúcifer, que significa estrela da manhã, e indica que Satanás tenta imitar Jesus Cristo, que é a resplandecente estrela da manhã, conforme Apocalipse 12, versículo 16. Serei como o Altíssimo revela sua estratégia básica, pois ele é um imitador, conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15. Como o rei da Babilônia, Satanás será um dia humilhado e derrotado. Ele será expulso do céu, conforme Apocalipse 12, e finalmente lançado no inferno. Apocalipse 20, versículo 10. Exposição bíblica dos versículos 24 a 27. A palavra-chave aqui é planejei. Deus está no controle da ascensão e da queda das nações enquanto cumpre seus propósitos no mundo. A Assíria foi seu instrumento para realizar seus propósitos, conforme capítulo 10, versículo 5. E chegaria o dia em que Deus iria julgá-la, conforme capítulo 10, versículos 5 e 6. O julgamento aconteceria na terra de Judá e Deus o presidiria. A Assíria invadiu Judá durante o reinado de Ezequias, ano 701 a.C., e Deus destruiu seu exército enquanto este ameaçava capturar Jerusalém, conforme capítulo 37, versículo 36. Sim, o Senhor consentiu que a Síria disciplinasse Judá, mas não permitiria que o inimigo destruísse seu povo. Exposição bíblica dos versículos 28 a 32. Isaías advertiu os filisteus, dizendo que a alegria deles era insolente, pois o novo rei seria pior do que o anterior. Isaías comparou o governante assírio morto com uma víbora que deu à luz uma serpente ainda pior. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Versículo 31. Observe nessa profecia que Deus tinha uma palavra especial de segurança para o seu povo. Judá, até os mais pobres entre os pobres, teriam comida e segurança, conforme versículo 30. E Sião seria libertada do inimigo, conforme versículos 32, capítulo 37, versículo 36. Enquanto os filisteus seriam liquidados pela guerra e pela fome, versículo 30, o exército assírio viria do norte como uma grande nuvem de fumaça, conforme versículo 31, e as portas das grandes cidades filisteias não iriam detê-lo. Compreendendo o capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 14, convém lembrar que os moabitas eram fruto da união incestuosa de Ló com suas filhas, conforme Gênesis 19, versículos 30 a 38, e eram os arqui-inimigos de longa data dos judeus, conforme Números 25, capítulo 31 e Deuteronômios 23, versículo 3. Ainda compreendendo o capítulo 15, exposição bíblica dos versículos 1 a 19, dentro de 3 anos, conforme capítulo 16, versículo 14, esta profecia contra Moabe se cumpriria com grande lamentação da nação. Pelo menos 14 diferentes referências à lamentação ocorrem neste capítulo: choro, pranto, calvície, pano de saco, clamor e outros.
As pessoas fugiram para os seus templos e fariam preces aos seus deuses, mas em vão, conforme capítulo 15, versículo 2. Nenhum dia de humilhação nacional impediria a Síria de invadir Moabe e devastar a terra. As tropas em marcha, muitas vezes, bloqueavam as fontes e nascentes e deixaria a terra desolada, conforme versículo 6 e 7. Tão grande seria a matança que a água em Moabe ficaria manchada de sangue, conforme versículo 9. Compreendendo o capítulo 16, a exposição bíblica dos versículos 1 a 5. O único lugar que os assírios não poderiam conquistar era Jerusalém, conforme capítulo 10, versículos 24 a 34. Mesmo tendo entrado no reino de Judá e causado um grande estrago na terra, o exército assírio não poderia capturar a cidade santa, conforme capítulos 36 e 37, em vez de fugir para o Monte Sião. No entanto, os fugitivos moabitas escaparam para os lugares de passagem do Arnon ao sul e para a cidade rochosa de Selá, em Edom. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Isaías advertiu o povo dizendo que era preciso mais do que um pedido. Eles teriam de se submeter ao rei de Judá, o que significava reconhecer o Deus de Judá. Naqueles dias, enviar animais para um governante era uma forma de pagar tributo, conforme 2 de Reis, capítulo 3, versículo 4. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Isaías não se impressionou com os apelos dos moabitas. Ele sabia de seu orgulho, arrogância e perversidade e anunciou que a nação estava fadada à destruição. Por quê, irmão? Porque os moabitas queriam a ajuda de Judá, mas não queriam seu Deus. O versículo 5 é definitivamente uma promessa messiânica, indicando o dia em que o Messias reinará com justiça e misericórdia no trono de Davi. Contudo, Moabe não se submeteria. Os moabitas queriam livramento segundo os próprios termos. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 16, com a exposição bíblica dos versículos 6 a 14. Podemos entender o orgulho de uma cidade como a Babilônia, conforme capítulo 14, versículos 12 a 14. Mas o que a pequena nação de Moabe tinha para se vangloriar? O orgulho impedia essa nação de submeter a Judá, e isso levou à sua derrota. Sua vanglória iria transformar-se em choro e as suas canções em cânticos fúnebres. Moabe seria como uma vinha pisoteada em um campo fértil onde não haveria colheita. Vamos para a leitura no livro 2 de João. Segunda carta de João, prefácio e saudação. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. O amor fraternal. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Os enganadores e como tratá-los. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más.
saudações finais. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Amém. Compreendendo o livro 2 de João, versículo 1. João começou sua carta com esta observação da verdade, porque os falsos mestres estavam espalhando o erro. Ele os chamou de enganadores e anticristos. Conforme versículo 7, não seria João que diria que todos os ensinamentos religiosos são verdadeiros de um modo ou de outro, e que não devemos ser críticos enquanto as pessoas forem sinceras. O apóstolo via uma grande diferença, na verdade, uma diferença mortal, entre a verdade e o erro, e ele não toleraria erros. Compreendendo o versículo 3, a fé cristã se sustenta ou cai na doutrina da divindade de Jesus Cristo. Se ele é apenas um homem, então não pode nos salvar, por mais habilidoso ou especial que possa ser. Da mesma maneira, se ele não é Deus que veio em carne humana, então a fé cristã é uma mentira, não uma verdade. E João começou esta carta com ênfase errada. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Parece que verdade, amor e obediência aparecem juntos nos textos de João com a mesma frequência que fé e esperança e amor foram empregados nas epístolas de Paulo. Ao crermos na verdade em Cristo e na palavra, somos salvos. A evidência dessa salvação é o amor e a obediência. Contudo, amor e obediência são fortalecidos enquanto crescermos em nosso conhecimento da verdade. Falamos a verdade em amor, conforme Efésios 4, versículo 15, e obedecemos aos mandamentos de Deus porque o amamos. A obediência permite que aprendamos mais a verdade, conforme João 7, versículo 17, e quanto mais verdades aprendemos, mais amamos Jesus Cristo, que é a verdade. Exposição bíblica dos versículos 5 a 6. O mandamento para amar uns aos outros, sem dúvida, não é novo em termos de tempo, porque até os judeus do Antigo Testamento foram instruídos a amar ao próximo, conforme Levítico 19, versículos 18 e 34, e aos estrangeiros dentro de suas cidades, Deuteronômio 10, versículo 19, mas, com a vinda do Filho de Deus à terra, esse mandamento é novo em termos de ênfase e de exemplo. Jesus Cristo deu um novo significado ao amor fraternal e exemplificou em sua vida. O mandamento também é novo em termos de experiência, pois temos o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós, capacitando-nos a obedecer. Compreendendo o versículo 6, João passou a explicar que amor e obediência devem andar juntos. Separar nosso relacionamento com Deus de nosso envolvimento com as pessoas é impossível. Se dissermos que amamos a Deus, mas odiamos nosso irmão ou irmã em Cristo, então podemos ter a certeza de que realmente não amamos ao Senhor, conforme 1 João capítulo 4, versículo 20. Mas se obedecemos a Deus, então seu amor é aperfeiçoado em nós e não temos dificuldade para amar nossos irmãos e irmãs, conforme 1 João capítulo 2, versículos 3 a 5. Exposição bíblica dos versículos 7 a 11. Depois de incentivar a verdade, João passou a confrontar o erro. Ele fez coro com Pedro para advertir que existem enganadores no mundo. A palavra enganador implica muito mais do que ensinar falsas doutrinas. Também faz referência ao ato de levar as pessoas a viverem de forma errada. João já havia deixado claro que verdade e vida andam juntas. Por isso, aquilo em que acreditamos determina o modo como nos comportamos. Doutrina errada e uma vida vivida de modo errado sempre andam juntos. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 2 de João com a exposição bíblica dos versículos 12 a 13. As palavras finais de João são quase idênticas às da despedida em 3 de João,
e não precisam de explicação. No entanto, elas expressam a importância da comunhão cristã e a alegria que ela deveria trazer ao nosso coração, conforme 1 João capítulo 1, versículo 4. É maravilhoso receber cartas, mas acolher o povo de Deus em nossa casa e nosso coração é ainda mais maravilhoso. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.